Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta, através desta emissora de rádio, para falar do Evangelho do Senhor, da Palavra de Deus, que salva, liberta, cura, palavra que fortalece tanto o espírito, a alma, como o corpo, né? Veja que sem a palavra de Deus você não tem esse fortalecimento espiritual, né? Que vem para a tua alma para salvar, para ajudar, para conduzir, para limpar, né? Para vestir a tua alma de branco, né? Como diz na palavra, significa de justiça, não é uma questão de cor. Né, fala isso porque justiça, né? Então, a brancura nesse sentido significa luz, uma coisa clara, uma coisa estampada, purificada. É isso aí. Então, aí entra-se a justiça de Deus. Escuridão, né? Traz aí uma falta de entendimento, de condenação. Então é isso aí. Por isso que fala de trevas e luz na Bíblia. Jesus é luz e o diabo é treva, né? O homem será lançado, né? Ou ele vai permanecer eternamente na luz ou nas trevas. Então tem esses dois lados. E nós precisamos aprender aqui, logo aqui na terra, o que é isso, o que é luz e o que é treva. Luz é entendimento, é obediência a Deus, é conhecimento do Senhor. E treva é desobediência a Deus. É pecado, erro. É ser tapeado, enganado pela própria pessoa, com as concupiscências mundana e diabólica. Então é isso aí que é a condenação do homem. E devemos estar atentos a isso, aprender, né? Lutar para tirar um tempo da nossa vida, dos nossos dia a dia, né? Para que a gente possa meditar nisso aí, se abastecer, se alimentar da luz. O Senhor, Ele é essa luz e sabemos que vai ter uma cobrança disso aí. Nós, enquanto temos vida na terra, nós temos essa possibilidade, essa oportunidade de buscar essa luz, esse entendimento, essa compreensão. Com isso traz um poder, né? Acompanha-se o poder de justiça de Deus, né? Que aí vem essa proteção da parte do Senhor, nos guardando do erro, nos guardando de ser induzido pelo mal, pelo pecado, pelo aquilo que Deus reprova, por aquilo, enganado por aquilo que leva a tua alma ao inferno. Então traz um poder conosco, essa palavra, com esse entendimento, com essa busca, com esse desejo por salvação. Acompanha essa justiça, essa paz, essa luz, esse entendimento, essa compreensão, essa valorização da palavra, essa valorização vem com poder para você resistir àquilo que é gostoso de fazer, mas que prejudica a alma. Então é uma questão de a gente querer fazer. As pessoas às vezes discutem muito isso com relação aos crentes que fica dizendo as coisas e não concorda com o erro. E as pessoas ficam querendo
impor as coisas e querer obrigar a gente fazer aquilo que não deve ser feito e desobedecer a Deus, e fica dizendo que a gente é contra as pessoas. Ninguém é contra pessoa, a gente é contra o pecado, né? E quem quiser pecar, peque para lá só, não vem induzir os outros, não vem incentivar. Assim como nós pregamos a palavra de Deus, incentivamos, exortamos, ensinamos e aconselhamos. O que você quiser dizer nesse sentido, quiser pensar, a gente faz e se esforçamos em ensinar a pessoa a escapar das trevas, escapar do pecado, do engano, da condenação, do inferno. A gente faz de tudo para isso, e outras pessoas lutam o contrário, para levar as pessoas para o inferno. O erro, ao engano, as trevas, a falta de entendimento, a desobediência a Deus. Tem muita gente que ignora tudo que está escrito na Bíblia, ignora todo o conteúdo e simplesmente se atira nas trevas e fica querendo aconselhar os outros, ensinar os outros a fazer isso. E a gente é contra esse incentivador, né? Contra no sentido que ele está fazendo de erro. Porque, na verdade, a Bíblia não tem uma letra sequer, uma palavra incentivando alguém a ser ruim. Não existe esse negócio. Então, por que se ensina o bem, por que está errado? Se ensina a fazer o bem. Quem quiser ficar no erro, fique, mas não venha querer impor as coisas e querer colocar leis obrigatórias para o crente errar. Aí é que está o erro das pessoas. Nós vivemos na terra, mas não concordamos com... Nós vivemos no mundo aqui, mas não concordamos com as coisas do mundo, que é esse lado de erro humano. A gente discorda, pois nós somos peregrinos na terra. Agora, quem quer as coisas da terra, quem fica iludido com as coisas do mundo, ele até que vai permanecer, porque ele não vai para o céu mesmo. Então veja, aí a alma será condenada a ficar na terra, né? Aonde é o abismo. Quando fala abismo, já está dizendo que é escuro. Não precisa nem falar abismo, né? E as profundidades, né? A morada dos mortos, o inferno. Quando diz morada de morto, irmão, está falando de uma vida após essa, porque na verdade a sepultura, aonde tem aí às vezes as testemunhas de Jeová ensina que inferno, ou Seol, ou Hades, significa sepultura, é claro. É isso mesmo, mas só que é uma coisa para dentro do chão, é sepultado. Então, mas a alma não sepulta de um santo. Não, a alma não. Mas do condenado sepulta. Então entenda, não vai, não sobe. Fica sepultado. Desce às profundezas da terra. E não é as 7 palmos que a gente vê aí, não. Então veja, toda carne é sepultada. Isso aí pode ser um cavalo. Cavalo ninguém sepulta, que às vezes joga num lugar, o urubu come. Porque a gente não valoriza. Mas se você valorizar e às vezes não quiser sentir aquela caatinga toda, aquela coisa ruim, um cheiro ruim, você sepulta ele também.
Mas se tiver um canto para jogar, não for num lugar deserto, você deixa lá, porque não tem muito valor, assim, aquele respeito como a gente tem com o ser humano. Deixar os urubus rasgar o ser humano. Então tem esse respeito, você zela por aquela matéria ali porque você conviveu, é um ser humano. Mas que valor mesmo para a eternidade não existe não. Então veja aí que não tem nada, tanto faz ser rico como pobre, como moreno ou branco, ou gordo ou magro, ou novo ou velho, da mesma coisa, não tem valor nenhum. A carne para nada presta, disse Jesus. Então veja aí que o valor está na alma. O espírito, se você valorizar isso que Deus te deu, que é a vida, que é o Espírito de Deus, no sentido, o Espírito que Deus te deu, a parte de Deus que está em ti, não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito Santo, né? Mas o Espírito que Deus te deu, que deu para todos os homens, todas as pessoas, se você entender isso e você ligar, você andar no Espírito, você atentar para o lado do Espírito e se ligar o teu Espírito com o de Deus, que é a palavra começando por aí, a orientação vinda da palavra de Deus, como você faz isso, então o Espírito de Deus vai te ajudar nas fraquezas, ensinar o que e como convém pedir e vai te interceder por ti com gemidos inexprimíveis. Aí morreu, a carne não presta mais para nada, larga a mão, mas a alma sai, né? E sobe junto com o Espírito a Deus. É isso aí. Agora, quando a pessoa desobedece, a alma é sepultada junto com a carne. Não obedeceu, não foi a carne? Então fica aí. O Espírito volta a Deus. E esse voltar a Deus, tanto o que foi sepultado, quanto o que volta a Deus, ele não vai diretamente à presença de Deus, ficar a conviver com Deus a partir daí. Não. Ele vai ficar aguardando o dia do arrebatamento da igreja. Ele vai ficar como que dormindo para o arrebatamento da igreja e a partir daquele dia viverá com o Senhor para sempre. Está escrito isso aí e eu acredito plenamente. Quem não crê é condenado, porque é por aí que você se interessa, é por aí que você vê a riqueza, vê a necessidade de buscar, de cultuar o Senhor, de dizer que Deus é Deus, conhecer Ele como Ele é, como Ele se revela a nós, né? Então, você, a partir daquele dia, viverá com o Senhor para sempre. Está escrito, se você quiser ver, você pega aí a segunda carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, aí o versículo 13 em diante, você vai ver isso aí, né, que fala do arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que vai aí, se quiser ler até o último versículo, até o 18, aí você vê como fica bem esclarecidozinho esse arrebatamento da igreja. Mas da mesma forma, o que é condenado, ele vai ao inferno, porque ele é sepultado, né? A alma fica lá em prisão, lá, fica ali, detida, não fica presa. Fica detida, um lugar, um estágio, um lugar que você não é o lugar eterno ainda, que chama de inferno.
Mas aí depois do juízo final, que vai ter o juízo final, aí você vai ter o lago de fogo como morada eterna, junto com o diabo e seus anjos. Ou seja, você vai ser um anjinho do diabo. E quem é esses anjos do diabo? Os demônios. Então você vai ser um. Aí para você não ser isso aí, você tem que ser de Deus. Você tem que escolher. Porque um dos dois vai ser. Se você não quer Deus aqui, aí você não adianta, depois da morte, não tem como. Já morreu, já está segura a outra morte. Mas se você quer aqui, você se esforça, como Jesus disse, aquele que perde a sua vida por amor de mim, ganhar lá. Perder a vida é exatamente isso. Não, eu não vou me deleitar, não vou vou gozar a minha vida como eu quero. Eu não vou fazer o que eu quero. Eu sou peregrino na terra, eu reconheço isso. E a minha morada não é aqui, eu não quero morada aqui, eu quero morada no céu. Eu quero é ser salvo e morar com o Senhor para sempre. Por isso eu não vou viver eu, mas Cristo vai viver em mim. Então eu permito que a palavra me conduza, me ensine. E aí eu não vivo eu. Quem ama a sua vida, humanamente falando, Jesus disse, perde ela, perde a eterna. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganha lá. Eu não vou pro carnaval pinotar nu, todo pintado, porque a Bíblia diz que é pecado. Com a barriga cheia de caipirinha, empinotando e cutucando nas costelas das mulheres, e as mulheres em tudo, aquele rolo. Não tem lei, é uma coisa bagunçada. Não existe regra. Então, eu não vou fazer isso porque a Bíblia diz, eu estou respeitando o Senhor, o Criador. Perdi, aparentemente eu estou perdendo. Aparentemente eu não estou gozando minha vida, mas eu estou trocando pela vida eterna. Mas quando eu não faço isso, eu aproveito uns poucos de dias, ainda pegando taca, porque vai pegar mesmo, pode ser quem for, e vai morrer também. De todo jeito, um ou outro tem que morrer. Você vai aparentemente gozar a vida. Não, eu vou pilotar carnaval enquanto tem tempo, tomar caipirinha, virar o zezé, prostituir. E aí eu vou fazer o que eu quero, aproveitar a minha vida. Aí é só uns dias, porque a vida, vamos botar aí só uns 100 anos, né? No máximo. Estamos botando aqui já muito. Aí você morre e vai ficar eternamente um demônio com o diabo lá rebolado dentro de um lago de fogo. Isso aí é real, irmão. O diabo, ele faz de tudo, os demônios e tudo. E a tua carne também é favorável a isso aí, porque ela é terrena. Para você não dar valor a essas palavras, esses conselhos. E você não valorizar isso e fazer o contrário, que a Bíblia diz, e ir para o inferno. Mas, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, eu não dou valor à carne, eu não atento para os desejos da carne, mas para a vontade do Espírito. Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que Jesus disse que o Espírito está pronto? Porque Deus não tem uma coisa dele que falte um pedacinho ainda. Não, ainda falta aí uma coisinha, rapaz. O Espírito está quase pronto, mas precisa o homem vai fazer um negocinho aí que vai inteirar ele, vai acabar de completar o Espírito. Não existe isso. O que vem de Deus é pronto, é completo, é abençoado,
é verdadeiro, resolve o problema, é eficaz. É isso aí. Então não tem o que aprontar, o homem não faz nada de Deus. Deus é Deus e acabou. E saiba que tem esse pedacinho de Deus em ti. Se você não acreditar, tem sempre. A bondade é essa, né? Porque a gente tem uma certeza disso. Mas nós precisamos exercitar isso aí. Não é você saber, não, esse abestado nem estudou e quer saber das coisas. Não, não é isso não, não é questão de estudo não. É questão de se entregar a Jesus. É questão de resolver a ser um crente em Cristo. É isso aí. Não é uma coisa vinda do homem. O homem vai entender isso. Não adianta, eu acabei de falar aqui que a carne ela quer a terra. Então não vá pensar que você vai aprender de um homem carnal essas coisas aqui. Você vai aprender de Deus. Você vai aprender de um homem que tem Deus nele. Então veja, um programa desse aqui, um exemplo. Isso aqui não é o homem que faz. Não vem pra cá porque o homem gosta de fazer isso aqui. Não, se fosse era um programa mundano, um programa natural. Pelo menos até podia ser um programa que aconselhava as pessoas, ensinava as pessoas a fazer as coisas, andar direito, em parte. Mas ele não era completo. Ele não tinha, porque as coisas de Deus, ela tem a autoridade de Deus. Ela tem o zelo do nome de Deus, da santidade do Senhor. Então o que é isso? Aquilo que fere a Bíblia não é de Deus. Não é de Deus. Pode ser o pastor mais renomado da face da terra, que falou a palavra. Se não for bíblico, se não tiver a concordância bíblica, pode cair fora. E homem erra? Claro que erra. Homem o diabo usa? Claro que usa, irmão. Pode ser um pastor, pode ser quem for. Tem momento que ele fala uma besteira que não é de Deus. E a gente tem que saber disso. E considerar isso também. Não é porque ele falou isso que é o diabo usa ele. A gente considerar dessa forma e não acreditar mais no irmão. Não, não é isso não. É uma vivência. Você nasce e vai lutar para sobreviver. Aí você se arrisca em cada coisa para ganhar o dinheiro, para sobreviver. Você tem que se esforçar em estudar, em tudo enquanto, em trabalhar. E se arrisca mesmo, às vezes quebra o dedo, quebra a perna e quebra a cabeça, às vezes passa por momentos difíceis na vida, de enfermidade, de tudo enquanto. Isso é um viver, é uma luta. Do mesmo jeito é um crente. Na palavra de Deus ele tropeça também. Taca o dedo na pedra, arranca a unha, inflama tudo, a unha encravada. É tanta coisa, irmão. Então tem os tropeços também espiritual. Você vive numa carne que é terrena. E tem o espírito que é de Deus, que está em ti, que é teu. Esse aí, fora o de Deus mesmo, que se você der lugar, ele vem para dentro de ti. Mas entenda que você está numa luta, numa batalha. A carne puxando para dentro do chão, para o inferno. E o espírito puxando para o céu. E aí qual é que eu estou dando lugar? Tem que entender isso aí. Eu preciso compreender esse lado para me esforçar em obedecer a parte de Deus que está em mim. Mas é uma luta terrível, porque o espírito você não vê, a carne você vê. As coisas terrenas você vê, e a celestial você não vê. A única coisa que nos orienta é a Bíblia, que você pode ver, pegar, tocar, e você pode aprender nela o que diz Deus, e traz daí um mistério com um poder que briga contra as trevas, quando você dá lugar a isso aqui. A única coisa do céu que nós podemos ver, tocar nela, é a Bíblia.
que nos orienta, é o mapa, é a instrução, é o curso, é toda a direção está aqui. Então veja que precisa desse interesse. Se não tiver, irmão, o interesse é dobrado. Porque o interesse por uma coisa que eu estou vendo, pegando, é muito mais fácil de eu ser convencido. Mas é muito mais fácil. Porque eu estou vendo, eu estou apalpando, eu estou contemplando. Meus olhos estão vendo, os ouvidos estão ouvindo aqui. Você pode chegar perto, cheirar. Então é fácil de você se convencer. Mas o que eu não estou vendo, eu não estou sentindo o cheiro, eu não estou apalpando, aí é mais difícil. É preciso por isso que diz que é só se crer. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, não é a todo filho de Deus, não é isso não. Filho de Deus, se for, já tem a palavra já. Não, é criatura. Toda criatura. Está falando de ser humano, não é criatura de cavalo, não. É criatura, é ser humano, né? Criado por Deus. Então, toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê é condenado. Não é uma questão de você ser convencido pelo olfato, pelo olhar, pelo que ouviu nos ouvidos, pelo abraço, pelo tocar. Não é isso aí. O convencimento não vem por isso aí que você não consegue, porque é espírito. É em espírito e em verdade. Você é convencido porque a palavra, você confia na palavra, que a palavra é de Deus, vai se cumprir o que tu queira, o que não queira, vai se cumprir. Aí você acredita nisso, você é orientado pela palavra, se interessa por isso aí, acreditando, aí entra esse poder, essa parte de Deus na tua vida, que já está, claro, o Espírito, mas vem o Espírito de Deus te orientando, te sustentando nas fraquezas, ensinando em tudo, é o professor, com um poder de expulsar o mal. É isso que faz uma pessoa lutar, conseguir viver na terra e obedecer o céu. Consegue compreender sem ver. Você consegue compreender as coisas de Deus. Aí você vai compreendendo cada vez mais. Quando essa obediência é mais e mais. Se você estagnar, estagnou tudo. Você recuou, parou tudo. Você fica incrédulo total, como era antes. Então é assim, é uma coisa que você precisa sempre estar renovado. Renovando. É dizendo todo dia para ti mesmo que você precisa acreditar na palavra. No dia que você passa um dia prestando atenção nas coisas do mundo, você já começa a enfraquecer, já começa a ficar meio... rapaz, eu acho que... Será que é? Você já começa a desconfiar. E você pode até estar querendo discordar de mim, do que eu estou dizendo aqui agora. Mas olha o que aconteceu com João Batista. Eu não estou falando de um orelha seca como eu. Não. Um cabeçudo como eu, não. Eu estou falando de João Batista, o maior profeta que já pisou na face da terra. Nascido de mulher. Além de Jesus, que não foi nascido de mulher. Não foi. Porque nascido é uma coisa que foi feita, foi criado. Foi gerado. Gerado. Não foi gerado por mulher e nem por homem. O Jesus. Mas nascido de mulher. Jesus que falou essas palavras que eu vou dizer aqui. Ele disse, olha, nascido de mulher, não houve um profeta como João Batista. Ele é o maior de todos os profetas, ele falou. Ele disse, mas o menor no reino do céu é maior do que ele. Então veja
que esse João Batista, que introduziu o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus, dali ele foi o último profeta a profetizar na terra, dizendo que do Filho do Homem, que vinha o Cristo, que vinha o Messias, que a partir dali começava uma nova contagem, separou a história da humanidade em dois. Primeiro, Velho e Novo Testamento, velha aliança e uma nova aliança. Né? Então, conduzir a parte que era mais humana, né? Ele introduziu ali que eles viviam ali na lei de Moisés, naquela coisa toda, e depois em espírito e em verdade, diferentemente, muito diferente do Velho Testamento. Então, uma mudança, uma nova aliança, é um novo pacto. Então, foi o homem que fez isso aí. É o homem que veio trazendo essa novidade espiritual, celestial, ordenação de Deus. Ele veio tirando ali, esquece isso aqui, embora tocar para frente. O próprio Jesus falou isso, que não se põe vinho novo em odre velho, né? Porque vai estourar tudo. Então não se põe remendo novo em roupa velha. Quem prova do novo, quem vivia tomando o vinho velho não vai gostar do novo. Então ele fez essas ilustrações para as pessoas entenderem que era uma nova caminhada, era diferente, né? É em espírito e em verdade. Tem que buscar o Espírito de Deus a partir dali. Então foi uma mudança. Então veja aí, João Batista batizou o próprio Jesus, uma questão só de ordem. A partir dali, ele batizava, a partir de João Batista ali, ele batizava nas águas, as pessoas para sepultar os pecados. E aí também, depois de Jesus, claro, veio o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Então tem tudo isso aí. Mas veja, o que eu quero falar aqui de João Batista. Pregou a palavra, mudando tudo ali, que os sacerdotes jamais concordavam com João Batista, porque saiu da lei de Moisés, ele saiu daquela direção que tinha ali, introduzindo uma nova aliança, um novo ensinamento, uma maneira diferente de buscar Deus, né? Então, e aí, depois que Jesus começou o seu ministério, prenderam João Batista. Mas foi por quê? Foi um acaso? Não, acabou seu ministério. O ministério dele não era só introduzir Jesus. Jesus começou, acabou. Então as coisas para Deus tem um momento, ele te leva, e tem um momento de parar, acabou ali. Então ele tinha que tirar o João Batista da terra, porque o próprio Jesus assumiu o ministério. E o ministério dele é só a introdução, né? Abrir caminho, fazer vereda direita, fazer vereda para o Senhor. Era isso aí. Abrir caminho para que o evangelho da nova aliança entrasse na humanidade, né? Fosse introduzido. Então ali ele foi preso. Ficou não sei quanto tempo preso, até a sua morte. Mas ele pegou 2 discípulos dele, 2 pessoas que andavam com ele sempre, e mandou perguntar para Jesus se Jesus, ele era o Messias mesmo, ou se ele, dizendo ele, ou nós esperamos os outros. Agora veja, João Batista, ele era primo de Jesus, humanamente falando, carnalmente falando, né? Ele era ali parente, porque as irmãs, as mães eram prima uma da outra. Eles eram ali parentes. Foram criados, pode-se dizer, juntos, sabendo as histórias um do outro. Claro.
De início, uma estava gestante, quando uma falou para a outra, estremeceu. João Batista pulou no ventre da sua mãe. Então ele sabia dessas histórias todas. Ele pregou, introduzindo Jesus. Batizou Jesus, viu a pomba em forma, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba sentar na cabeça de Jesus, e a voz estremeceu, estrondou no universo. Ele ouviu, ele disse, eu ouvi, aquele que disse, aquele que tu vê, a pomba, o Espírito Santo descendo sobre a sua cabeça, pousando sobre ele, esse é meu filho, a quem eu tenho prazer. Ele disse, eu ouvi isso aí. Então veja que ele sabia tudo. Mas ele depois perdeu esse contato. Ficou preso, não podia pregar mais, ficou por ali, acabou o ministério. Jesus, o próprio Deus, tira ali o seu contato, desligou ele, ele ficou só um homem normal, e aí desacreditou de tudo, irmão. Quer dizer, tu mesmo, ou nós devemos esperar outro? O próprio Jesus não respondeu, não. Disse para eles, quando os homens perguntaram isso para ele, João Batista mandou nós aqui para perguntar para o senhor, se o senhor é o Cristo mesmo, ou nós devemos esperar outro? Aí ele ficou calado e começou a chegar gente cego, aí passava a ver, surdo, passava a ouvir, aleijado, se levantava, paralítico, aí morto era ressuscitado. Quando ele fez vários milagres ali, ele disse, vão lá e diz para João Batista o que vocês viram. Não precisa dizer, né, irmão, se ele era o Cristo. Bastava dizer o que eles viram. Foi isso que Jesus disse para eles. Vai lá e diz o que vocês viram, porque disso estava escrito que ele fazia quando ele viesse. Nenhum homem fez o que Jesus fez. Então, ele já sabia disso. Quando eles saíram, foi que Jesus disse, eu não recebo testemunho de homem, mas não teve nenhum igual João Batista. Aí ele foi e falou. Mas no final, quando ele disse que ele era o maior de todos os profetas, ele disse, o menor no reino do céu é maior do que ele. Porque homem não adianta. Vê que ele estava preso, acabou tudo. Sumiu o Deus que estava nele, que ele pregava no deserto. Que até mesmo o rei foi ouvir. E Jesus, ele disse isso na hora para as pessoas. Ele disse, o que foram ver no deserto? Uma vara sacudida pelo vento? Uma alegoria, vamos dizer aqui, um teatro? Uma brincadeira que era engraçada? É mais ou menos isso que Jesus quis dizer. Ou um homem vestido de roupa reais, uma roupa bonita, né, que chama a atenção. Foram ver teatro, brincadeira, circo, ou foram ver um homem que era bonito, bem vestido? Aí ele disse, foram ouvir a palavra que estava dentro de João Batista, que é Deus, irmão. Então veja aqui que nós dependemos disso aí. Você e eu é uma caminhada. Se você parar, você desacredita do que tu disse antes. Você pregava, aí já não prega mais, já é contra o que tu pregou. Porque você se afastou de Deus, ou seja, o Deus que estava dentro de ti pregava. O Deus que estava dentro de ti revelava as coisas do céu. O Deus que estava em ti falava as coisas celestiais pela tua boca, te usava. Aí você fica no natural, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne bem tudo e de ninguém é discernido.
1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Veja que é natural, é terreno, é carnal. Agora, espiritual é espiritual. E eu tenho que viver as duas coisas. Não tem como eu viver só o espiritual. Eu tenho que viver, colocar as coisas de Deus nessa carne, tem que aceitar. Veja que um homem como João Batista, ele cresceu no deserto. Cresceu. Está lá a palavra, está lá dizendo que cresceu no deserto. Ele se alimentando de mel silvestre e gafanhoto. E um homem, na posição dele, que era filho de um sacerdote, na época da tribo de Levi. Já pensou? Negócio bem arrumadinho, né? Uma tribo que tinha condições, no sentido, as pessoas ajudava todo Israel, todo judeu ajudava aquela tribo, porque isso aí era ordem na lei de Moisés. Aí o homem se lasca no mundo, morar dentro do mato. Não era mato porque é deserto, mas nos lugares desabitados. E comendo só mel silvestre. É claro que não era tão desabitado assim, que tinha abelha, né? Tinha mel silvestre e gafanhoto. Então veja, mas é uma vida separada, uma vida de santificação, uma vida entregue ao Senhor, uma vida totalmente celestial, apesar de estar na terra. Então você e eu, nós precisamos fazer a mesma coisa. Tá pensando o quê? Não, mas eu sou engraçadinho, Jesus vai gostar de mim, achar eu bonitinho, e ele vai me ajudar nesse sentido. Eu não vou nem buscar, eu sou o dengozinho dele, e ele vai fazer diferente. Não existe isso não. Todos são igual. Tudo é igual. Sofonias, capítulo 1, versículo 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Ou seja, isso não quando a gente vai puxar para a gente individual, que eu preciso olhar para mim. Eu primeiro preciso aprender. Eu preciso primeiro olhar para mim, adquirir para mim, proteger a mim, me ajudar, para depois eu transmitir também isso que funcionou em mim para as outras pessoas. Claro. Então, olhando para mim, essa palavra apressada, isso aí não está certinho. Porque o quê? Eu vou demorar o quê? Aqui nessa terra. Então, mesmo que não venha a destruição total logo, de todos, mas vai se destruindo de um a um. Chega o momento e não é demorado, é rápido. A vida da gente passa muito rápido. Apesar do homem pensar que dura muito tempo, mas nada. Então veja aqui que não é a prata, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. E parece que Jesus está dizendo aqui, Jesus está zangado, né? Nada. Nesse furor não é uma coisa humana. Assim que o homem se zanga com o outro. Se Deus se zangasse como um ser humano, se irasse, ele matava nós na mesma hora. Só fazia pensar, explodir o mundo. Não ficava nada não.
Mas não é assim, irmão. Está falando de uma lei, de um zelo. É claro que aqui mesmo fala do zelo. É uma ordem que foi dada. Está ordenado o homem morrer uma vez e vindo após disso o juízo. É uma ordem dada que você tem que obedecer a Deus, recorrer a Ele como advogado, como protetor, como rei dos reis e senhor dos senhores, para que você seja salvo, abraçado, protegido, ajudado por essa justiça de Deus. Essa luz te agarra, te abraça, te ampara, né? Então veja esse zelo aí, que eu não me interesso, pois ele não está em mim. Eu me interesso, ele está em mim. Mas não é uma coisa de eu dizer, é eu fazer. Não é uma coisa apenas dizer Deus, e conversar besteira. Não, é fazer, irmão, é agir. Tem que ter ação, é uma coisa vinda de dentro, é uma coisa da alma, é uma coisa do interior, do coração do homem, o coração espiritual, que é a mente humana, né? Ali para uma coisa muito interna, que você é muito claro, é muito transparente diante de Deus, é muito entregue mesmo às coisas de Deus. Daí vem essa justificação. Não é a prata nem o ouro, não é posição, não é intelecto humano. Não adianta. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo gozo do seu zelo, tá entendendo, irmão? O gozo, o prazer que ele tem na sua lei, na sua ordem, na sua justiça, ou seja, não é gozo, irmão, pelo fogo, aquilo que zela, aquilo que purifica, né? Falei gozo aqui, mas é pelo fogo do seu zelo, que é exatamente a justiça de Deus. Toda a terra será consumida. Não tem jeito, vai ter um dia que não fica nada, né? Que você só tem Jesus, né? Certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. É isso aí. Mas para isso nós precisamos estar nesse dia garantido. Aí a gente começa a garantir, não é esperando para esse dia, não, é agora, é hoje, não é amanhã, não é ontem. Não adianta correr, falar das coisas de ontem, ainda que você tenha feito um montão de coisa, mas você tem que continuar fazendo. Ali João Batista, ele tinha feito, já acabado o seu ministério, porque era só aquilo lá mesmo, é tanto que ele morreu logo. Mas Jesus até mandou dizer para ele morrer em paz. Não, ele morrer em paz lá, fica tranquilo. Ou seja, ei João, tu não vai nem demorar muitos dias, nós vamos te matar já, porque tu já acabou teu ministério. É claro que ele mandou dizer dessa forma, ele mandou dizer que ele morrer em paz. Então veja que tinha acabado mesmo. Se você... Eu não sei quantos anos João Batista tinha não, mas ele era novo. Mas acabou o ministério. Jesus acabou o ministério dele ali, 33 anos, novo. Agora o meu acaba que dia? Até esse dia eu tenho que trabalhar. Eu não posso parar. João Batista segurou um dia porque é um processo. Como é que vai matar o homem? Eu não vou matar de malária que vai ficar feio. Tem que ser matado ali pelas pessoas, que é para mostrar a justiça de Deus também. Aquela questão lá, que as pessoas eram contra Jesus. Mataram João Batista, mataram ele, mataram outros profetas também. Poucas pessoas
morreram de velho, profeta? Poucos. Dos apóstolos de Jesus, só João, o apóstolo João, que não é o João Batista, é o João apóstolo de Jesus, que morreu de velho mesmo, porque Jesus tinha profetizado já. Os outros tudo foi matado, então acaba o ministério ali e a pessoa é eliminada da terra, né? Então vamos aqui orar, agradecendo a Deus por essa palavra, né, que Deus nos deu, e que você venha crer, que você venha buscar no Senhor e se alimentar dessa palavra que salva a tua alma. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, por tudo que foi falado aqui. Meu Deus, que o Senhor nos ensinou através dessa palavra. Abençoa os que ouviram, ajuda, Pai, a compreender a necessidade que tem dessa própria palavra para se salvar. Cuida de cada um, salvando, curando, como foi falado, e aquilo que o Senhor fazia. O Senhor nos ordenou a fazer também, expulsar os demônios, curar os enfermos, levantar os paralíticos e dar vida aos mortos. Aquele que está morto pode ressuscitar, se o Senhor quiser, para viver a vida normalmente e depois morrer de novo. Mas o Senhor pode dar a vida, o Senhor pode tirar a vida. Todas as coisas estão nas tuas mãos. E por isso nós acreditamos que o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus do céu ajuda em tudo e abençoa em tudo. E em tudo nós te damos graça no nome de Jesus. Amém.